O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou o recurso da defesa de Nicolas Ferreira, o deputado federal, e manteve a multa de R$30 mil por fake news contra o presidente Lula. Nicolas acusou Lula de desviar mais de 200 bilhões de reais da saúde pública. Quem tem todos os detalhes sobre esta decisão da Justiça é a Luciana Verdolim, que já está chegando aqui no Morning Show, direto de Brasília. Bem-vinda, Lu. Bom dia, Kobayashi. Bom dia a todos que estão no estúdio acompanhando a gente. Olha, o ministro Edson Fachin entendeu o seguinte, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal mexer, alterar uma decisão que foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Houve questionamento também com relação ao valor da multa e Fachin alegou o seguinte, que a multa foi calculada levando-se em consideração as supostas notícias falsas que foram divulgadas às vésperas das eleições do ano passado. Na decisão, o ministro ainda diz o seguinte, não há Estado de Direito na sociedade brasileira livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos, o limite da própria normalidade das eleições. Disse também que não se trata de proteger interesses de um Estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira, a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres, e não se trata de juízo de conveniência ou critérios morais ou políticos, e sim o dever de agir sobre pena da democracia e da verdade decaírem, nas palavras do ministro Edson Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, em poeira de informação levada pelo vento digital. Com isso, está mantida aí a condenação de multa ao deputado por conta de supostos do vídeo que foi divulgado contra o então candidato à presidência da República, o agora presidente Lula. Tá aí, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo os detalhes dessa decisão que mantém a multa de R$30 mil a Nicolas Ferreira por fake news nas eleições. Obrigado, viu, Lu? Mano Ferreira, o deputado se defendeu nas redes sociais, disse que, na verdade, ele só repostou uma matéria jornalística que constava essa informação de desvio de 200 bilhões. Então, ele está falando, na verdade, que foi ele só um cara que compartilhou uma informação e não necessariamente criou. Mano Ferreira. Pois é, e é verdade, ele compartilhou uma notícia. Agora, a notícia, na minha visão, estava mal escrita. Por quê? Porque a informação concreta que estava tratando era de contingenciamentos no orçamento da saúde. O que é contingenciamento? É quando o governo, por alguma situação contextual, diz que, olha, a gente não arrecadou tanto quanto previa no orçamento que fizemos ano passado, portanto, precisamos travar os gastos dessa pasta. Temos que contingenciar. E aí, aquele orçamento que estava previsto não é executado. Chamar isso de desvio, quando você usa a palavra desvio, parece que você está dizendo que alguém roubou o dinheiro, que alguém botou a mão no dinheiro, levou para casa, dividiu com seus comparsas. Então, a notícia usava incorretamente a palavra desvio na manchete. E aí ele acabou usando dessa forma que claramente tenta gerar no público o sentimento de roubo. Nesse caso específico, não se tratava de roubo, se tratava de contingenciamento. Então você tem aí uma prática discursiva que eu diria ruim, mas eu tenho dificuldade de classificar isso como fake news, porque é um uso incorreto, é uma forma ruim. Mas, assim, quem que vai patrulhar a forma correta de usar o verbo desvio? Eu acho que eu não gosto quando a gente entra nesse tipo de situação. Faz parte do debate político, na minha visão. Deve ser condenado politicamente, porque acaba sendo um artifício malandro, mas eu não acho que deva ser crime. E aí, Palumbo? Olha, eu não acho que as decisões judiciais nós temos que respeitá-las, mas eu não sou obrigado a concordar. Como não concordei com a decisão do juiz aqui que não decretou a prisão preventiva do playboy do Porsche que matou um pai de família, também não concordo com essa decisão. Se ele pegou de um veículo de imprensa tradicional, conceituado, fez uma postagem, por que ele tem que ser punido por isso? Não me parece que isso seja razoável numa democracia. Todos serão punidos, inclusive aqueles que divulgaram em primeiro lugar, ou somente ele, por causa do viés político e ideológico dele, que é antagônico a este governo?
E aí, Felipe Monteiro, quero te ouvir também, meu amigo. Não, eu discordo dos dois aqui. É impressionante como eu discordo do Mano. Primeiro que não é um crime, né? Ninguém está falando que houve um crime a compartilhamento de informação do Nicolas. O que teve, na verdade, uma questão administrativa. Ele foi multado. Ele não está sendo condenado criminalmente por isso, né? E vamos combinar o seguinte, né? Compartilhar informação falsa, uma pessoa como Nicolas Ferreira, que tem milhões de seguidores, né? Às vezes causa muito mais dano ao processo eleitoral do que a matéria original no jornal de grande circulação tradicional, não é? Então, sem sombra de dúvida, né, o que o Tribunal Superior Eleitoral estava fazendo na época das eleições, é bom lembrar, né, por isso que não é um crime, é uma questão realmente administrativa, né? Eleitoral. Durante as eleições, né, é verificar se aquele compartilhamento por alguém tão influente quanto o Nicolas Ferreira, que tem milhões de seguidores, poderia, de certa forma, causar dano no processo eleitoral, fazendo que o candidato tivesse uma preponderância em cima de outro por conta de uma notícia falsa. E o Mano, apesar de eu discordar dele na conclusão dele, né, ele foi muito feliz quando ele falou, né, que realmente o termo desvio, né, do Ministério da Saúde, quando na verdade não era desvio, era realmente um contingenciamento, né, por conta de questões relacionadas ao orçamento público destacado para saúde, né, você usar o desvio para subentender na população que houve roubo de dinheiro, isso é uma fake news. É uma notícia falsa que causa dano, sim, no processo eleitoral. E é bom lembrar que o Fachin, né, o STF, ele não entrou no mérito da atitude do Nicolas. Ele falou que essa questão se restringe ao processo eleitoral, é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que foi definitiva naquela ocasião, não é? Então, eu acho que sim, né, que a gente tem que começar a não normalizar divulgação de fake news, a não normalizar compartilhamento de fake news. Compartilhar fake news é tão grave quanto você originar uma fake news. E é isso que o STF e o voto do Fachin especificamente está falando. Ana Beatriz. Gente, eu estou ouvindo a opinião de vocês e, mais uma vez, me parece que há uma fuga do ponto central desse debate, porque nós estamos discutindo a veiculação e as consequências da veiculação de notícias falsas. Me parece que é muito mais importante, nesse momento, a gente construir mecanismos capazes de identificar e tirar do ar o mais rápido possível essas notícias que possam ser veiculadas aí de forma falsa, né? Do que depois de não sei quanto tempo aplicar uma multa de R$30 mil para uma pessoa que compartilhou a notícia. Né? É muito mais... Tudo bem, ele tirou, mas a gente tem que criar um mecanismo que tire o mais rápido possível para evitar, durante o processo eleitoral, que algum candidato seja significativamente abalado. No caso do presidente Lula, ele não foi, tanto que ele foi eleito. Mas o ideal aqui, mais do que aplicar uma multa, que, desculpa, R$30 mil é menos de um salário que ele recebe, eu não acho que vai fazer grande diferença na vida dele ou de ninguém que esteja envolvido com essa situação. Mas o mais importante aqui é entender como a gente consegue fazer com que essas notícias sejam tiradas do ar rapidamente. Falou um negócio interessante, a Ana Beatriz. Eu quero ouvir vocês também aqui, porque como é que fica a situação de uma pessoa que é política e que trabalha com comunicação para os seus eleitores, quando ele vê uma notícia em um veículo de imprensa respeitado, de tradição de tantos anos, assinado por um outro jornalista que também tem a sua história no ramo do jornalismo, também respeitada. A primeira impressão que qualquer pessoa tem é de que aquela notícia é uma verdade, de que aquele título, de fato, faz sentido. E aí ele não pode compartilhar, Paulo, uma notícia... Eu faço isso quase que todos os dias no Twitter. Ele não pode compartilhar uma notícia que vem de um veículo de credibilidade, porque daí agora ele também não pode compartilhar nada, porque se ele não compartilha de quem tem credibilidade, imagina dos outros. Pois é, exatamente, né? Isso aí é uma censura velada. Porque, claro que é, porque a partir do momento que você toma uma punição, você falou que não tem pena de prisão. Uma vez eu cheguei para uma delegada na corregedoria que instaurou um procedimento contra mim porque eu não pedi perícia num caso que eu achei que não precisava pedir perícia. Até hoje eu falo que é uma discricionariedade do delegado pedir a perícia ou não. Ela falou, você foi absolvido. Eu falei, não fui absolvido. Porque os R$10 mil que eu paguei de advogado, eu poderia dar 5 para cada filho. Então você me puniu pela sua covardia. Ele está sendo punido.
Isso aí você vai desprestigiando o trabalho de um deputado que faz um trabalho sério. Tem muita gente que não gosta, mas tem milhares de pessoas que amam ele. Milhões. E ele faz mais de 1 milhão de milhões de pessoas que amam. Então, você acaba desprestigiando, porque, poxa, eu não posso postar mais nada. É 30 mil aqui, é 10 mil lá, é 20 mil lá. Daqui a pouco ele está fazendo vaquinha para pagar multa. Eu não concordo com essa premissa de que o Estado deva ser ultravigilante sobre qualquer tipo de informação que está sendo veiculada. Veja, repito, eu acho que tratar como desvio é uma desonestidade intelectual, porque claramente tenta induzir uma compreensão equivocada do que de fato está se tratando. Um contingenciamento não é roubo. Mas você atribui a mesma proporção de responsabilidade a quem criou essa notícia de desvio, àquele que compartilhou? Aí você acha que é a mesma responsabilidade? O meu ponto é, a gente precisa criticar isso no debate público livremente. Eu acredito no livre mercado de ideias. O que quer dizer isso? Qual é a tese? É que alguém vai colocar uma informação de uma maneira, outra pessoa vai rebater, vai dizer, olha, não é bem assim, você está distorcendo, e o público adulto é capaz de fazer um julgamento com sua própria razão. Ou seja, não acho que cabe ao Estado ser o interpretador de texto oficial, ser o editor da nação. Não acredito nesse modelo e acho que as grandes democracias liberais no mundo, as sociedades livres, não colocam no Estado o papel de ser o grande editor da sociedade. A sociedade debate, tem múltiplas linhas editoriais. Se tem um jornal que está fazendo um mau trabalho, vai ter um outro fazendo um bom trabalho. E a sociedade é livre e os eleitores são adultos e podem ler e ter discernimento do que fazer. Eu acho que essa mania de ficar colocando o Estado como um grande editor, no fundo, infantiliza o cidadão e diminui a credibilidade do processo. Fala, Pepe. Assim, mano, eu discordo de você, tá? Quando você... Em linhas gerais, eu concordo. Né? Claro, mercado de ideias, as boas ideias sobrevivem, as ideias péssimas... Seleção natural. São descartadas naturalmente. Né? Apesar dessa ideia do mercado de ideias estar sendo contestada nos Estados Unidos, porque estão vendo que tem ideias ruins, ideias mentirosas que têm se prevalecido na prática, não é? Mas o que nós estamos vendo aqui é um ambiente eleitoral. É um ambiente que em 45 dias começa as eleições e se define o vencedor das eleições. Ou seja, um dia, uma semana, 20 dias, às vezes, não dá tempo para o mercado de ideias calibrar qual que é a ideia falsa, qual que é a ideia boa e naturalmente fazer esse filtro, não é? Por isso que no Brasil a justiça eleitoral tem determinadas resoluções que visam tirar, né, do mercado, né, tirar do ambiente eleitoral essas ideias mentirosas, não é? Então, tem que ter, sim, durante as eleições, uma situação completamente diferente de um ambiente normal. Até porque, quando você coloca uma questão mentirosa durante as eleições, o que você faz, na verdade, é mudar a lógica da competição de candidatos. E quando você muda de forma superficial e mentirosa a questão eleitoral, o que você faz é prejudicar a democracia. E aí eu discordo quando a Aninha fala que 30 mil reais é pouco de multa. Porque, pouco? Eu te falo por quê. Porque a questão não é o dinheiro em si. A questão é que o deputado Nicolas Ferreira está tendo uma condenação por compartilhar fake news. Né? Isso... essa pecha em cima de um político, na minha opinião, absurdo isso. É muito maior e quem é que do que define apenas que é fake news? 30 mil reais. O Estado que tem que definir que é fake news? Ou seja, quem é que define que é fake news? Essa é outra questão. Não, por que outra questão? Quer discutir? São modos de interpretação. São modos de interpretação. Você está falando que é pouco 30 mil reais porque não sai do seu bolso. É muito dinheiro. Eu estou falando que é pouco. É muito dinheiro, pô. Que é pouco comparado a você ser condenado por compartilhar fake news. E quem falou para você que é fake news? Quem provou que é fake news? Quem falou? O TSE falou. Ah, para, meu. Para. Vamos lá. Ele vai tomar 30 mil aqui, 10 ali, 15 lá. Você não entendeu o que eu falei. Eu vou repetir. Eu entendi o que você falou. Se fosse 500 mil reais a multa para o Nicolas Ferreira, seria pouco comparado a ser um político que compartilha... Mas espera aí. Então espera aí, ô Palumbo. A questão é a seguinte. O Felipe está falando que é mais grave, é uma punição muito maior ser um político vinculado a ter propagado fake news do que receber uma multa de 30 mil reais. É isso? Se eu entendi? Ninguém duvida. Ou tal.
Palumbo, você acha que de alguma maneira esta condenação vai influenciar na popularidade, nos eleitores do Nicolas Ferreira? Vai crescer cada vez mais. Você acha que ele vai ficar... Bom esse menino aí. Menino não tem idade pra ser meu filho, eu gosto muito do trabalho dele. Quanto mais bate nele, mais ele cresce. Só que aí você tirar do bolso dele 30 mil reais, um jovem, um deputado que trabalha. Não, você pode pagar porque você é milionário, mas não é o caso dele. Eu dou de presente. Então dá pra mim também. Dá pro a esquerda vai ajudar o Nicolas Ferreira. A esquerda vai ajudar o Nicolas Ferreira agora. Ninguém tá falando de esquerda dele, tá falando aqui de fake news e que não é. Eu acho que ele pegou uma notícia de um jornal, colocou num Twitter dele, no Instagram. Eu também faço isso. E aí eu vou ser punido porque eu faço isso? Você vai ter que começar a ter responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. Quem não tem, são vocês. Vocês. Você vai ligar pra mim. Peraí, um de cada. Palumbo, agora você vai ligar pra mim de compartilhar PP? Eu posso compartilhar isso? Eu faço assim, eu acho que você tá apaixonado por mim, cara. Pelo amor de Deus. Se você não tem discernimento, Palumbo, eu dou pra você. Pelo amor de Deus, você tá falando que eu não acho que a postagem dele foi errada. Ele pegou um veículo de comunicação e fez a interpretação dele. Pronto. É o dele, cara. Que contingenciamento é desvio de dinheiro. Vai lá, Eu acho que a postagem foi errada, mas vamos por parte. Porque Organiza, mano. Eu concordo com o Palumbo sobre o efeito. Ou seja, o que acaba acontecendo? Instituições humanas nunca são perfeitas. Então, a gente vai concordar, Pepe, de que uma desinformação veiculada no período eleitoral, de fato, pode causar danos. O meu ponto é possível controlar isso de verdade? Ou seja, o Estado vai ser realmente eficiente em fazer isso com todos os casos? Na minha visão, isso é o mundo da fantasia. Na prática, o Estado é ineficiente. E aí acaba fazendo com que uma parcela do público olhe para essas situações e ache que o seu político favorito está sendo injustiçado. Então, faz com que as pessoas achem que há uma perseguição judicial. Então, acaba tendo um efeito pior do que o soneto, porque acaba inflando a narrativa que desejava combater. Ô, Ana Beatriz, você acha que tem esse efeito reverso aí? Uma condenação como essa, você acha que ajuda o Nicolas Ferreira? Porque eu vou te falar, a resposta que ele deu no Instagram dele já está com não sei quantas milhões de visualizações e tal, e ele está falando o seguinte, olha, eu não falei nada, eu só compartilhei isso aqui. De alguma maneira, isso convence o eleitorado dele, né? Não, convence é o que a gente está discutindo aqui no programa. Ele compartilhou de um veículo de imprensa que tem uma certa credibilidade, então não é que ele tirou também do além, e ele acabou sendo condenado. E isso dá aso a toda aquela narrativa de é porque não concorda com o governo, é porque foi contra X e não contra Y. Isso acaba fortalecendo aqueles que, de alguma forma, já não gostam de como certas coisas têm sido feitas na sociedade. Pode esperar, vai ter vaquinha para pagar a condenação, vai encher mais ainda o número de seguidores dele. Eu tenho certeza que com isso ele sai ainda mais fortalecido. Ô Pepe, eu quero saber, você vai pagar essa multa do Nicolas? Vai fazer o Pix? Se ligar para mim e falar assim, o PP tá me ajudando, eu faço... Então você não vai dar, você vai vender. Você tá fazendo uma troca, fazendo um escambo. Você quer crescer de popularidade nas costas dele. Agora. Pepe, espera só um pouquinho, são 10 horas e 25 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio, a gente já volta. Fala, Pepe. O que eu acho interessante no mundo contemporâneo, né, é que o pessoal gosta de mais seguidores, mais compartilhamento, mais likes. Isso aí não significa mais apoio de qualidade, né? Então eu não vejo nada demais o Nicolas Ferreira, por conta de uma fake news, ter uma turba, né, que vai passar a seguir ele, que vai passar a compartilhar mais ele por conta desse fato em si. Isso não significa absolutamente nada. O fato é que o Nicolas Ferreira, sem fazer juízo de valor, se eu concordo ou não com o Nicolas Ferreira, compartilhou uma informação falsa. E ele deu interpretação a essa notícia uma forma completamente equivocada e falaciosa. Esse Pepe, é o fato, esse é o dado. O que são seguidores de qualidade, se não eleitores? Porque o Nicolas Ferreira ele tem milhões de seguidores e foi o deputado federal mais votado do Brasil. Eu ia perguntar isso para ele agora. Se o objetivo é tornar politicamente indesejável ser condenado, né? Ou seja, tornar a conduta de um compartilhamento como esse desaconselhável para um político, quando você dá a ele a possibilidade de se cacifar junto ao seu próprio público
como alguém que está lutando por justiça, por verdade, contra a perseguição, contra o sistema, você está fazendo o oposto do que você queria. Então você não está combatendo essa conduta política, você está incentivando. Por quê? Porque está dando certo para ele, você está fortalecendo o grupo político dele. Quando você pega, por exemplo, a história da humanidade, toda ela é repleta de maiorias que geraram ditadura. Por exemplo, Mussolini teve maioria na Itália, Hitler maioria na Alemanha, ou seja, a maioria em si, a ditadura militar, por exemplo, no começo dela, teve apoio da população. Mas eu não estou dizendo que a maioria está certa. Assim como o chavismo também, o PP. A maioria em si, grande parte da população apoiando em si, não significa boa coisa. Não, mas se você fortalece... Quem acha isso não está vendo. Mas se você fortalece politicamente... Se você fortalece politicamente... Para, meu. Se ele está crescendo cada vez mais. Se a eleição fosse hoje, ele teria mais de 1.800.000 votos, 2 milhões de votos. Independente disso aí, Palumbo. Mas se você fortalece politicamente a conduta que, em tese, o legislador colocou como essa conduta é ruim, ela deve ser... Qual é a ideia? Ficar calado? Ver um absurdo desse, alguém falar que debater, alguém falar que contingenciamento na saúde foi desvio de dinheiro, deixar do jeito que está? Não, isso é desonestidade. Então tem que tirar mesmo, tem que condenar mesmo. Precisa ser tratado como desonestidade no debate público. Quando ele é condenado, a coisa sai do mérito do que ele falou e entra no mérito da eficiência ou ineficiência do Estado. Sim. E a imparcialidade ou não do judiciário. Turma, o debate tá bom. Olha só essa imagem que chegou aqui para nossa produção. Coloca aí, gente. O Palumbo e o PP, para quem tá no rádio, tá vendo aí os dois que se desafiaram aqui para uma luta de boxe há alguns dias. Já tem ali uma imagem de promoção para olha a cara de assustado do Palumbo, hein? Não, eu tô defendendo o meu queixo lá e com a cabeça baixa. Você tá lá igual aqueles bonecos que fica bobão, fica fazendo assim, ó. Ó, já tomar um no queixão já. A turma que tá no debate aqui, a gente vai ter uma luta aqui de boxe do PP com o Palumbo. Quem que vai amassar quem aí? Vai ser palumbada ou pepesada, hein? E aí? Pepesada é certeza, meu. É só marcar a luta numa segunda-feira ou numa sexta que ele não vem. Mete uma testada, né? Meus amigos.